Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Above and Below. Sua vila foi queimada pelos invasores bárbaros. Agarrando sua família, você mal teve tempo de se salvar do mesmo destino que sua morada. Viajando uma enorme distância, você e alguns outros sobreviventes finalmente encontraram um novo local para recomeçar suas vidas. No entanto, após acabar de construir a primeira cabana, o grupo de sobreviventes descobre que, abaixo da terra, há uma vasta cadeia de cavernas cheia de tesouros, pronta para ser explorada. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa, com o marcador de rodada no primeiro espaço de caverna. Separe em 3 pilhas, uma para cada tipo, os aldeões, de acordo com a parte de trás das fichas. Preencha o espaço de cima do tabuleiro central com os aldeões desta pilha. Separe as cartas do jogo e as embaralhe de acordo com a parte de trás de cada uma delas. Abra 4 cartas do baralho de casas-chave e as posicione próximas do tabuleiro. Retorne o resto das cartas deste baralho para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Abra todas as cartas do baralho de casas com estrela e as posicione próximas das cartas-chave. Os baralhos de entreposto e cartas de casa devem ser colocados próximos uns dos outros e do tabuleiro central. Saque 4 cartas de cada baralho e as deixe abertas próximas dos respectivos baralhos. Embaralhe as cartas de caverna e posicione o baralho, virado para cima, próximo do tabuleiro. Crie uma pilha para cada um dos marcadores do jogo: cidra, poções, moedas e mercadorias, próximas do tabuleiro central. Posicione uma ficha de cidra sobre este espaço. Cada jogador seleciona para si um dos 4 tabuleiros e coleta uma carta de casa inicial. Selecione, aleatoriamente, o primeiro jogador e dê a ele a carta de jogador inicial. O primeiro jogador coleta 7 moedas e o segundo 8. Posicione um cubo de mesma coloração que a flâmula dos tabuleiros de jogador no espaço inicial da trilha de reputação. Cada jogador coleta um aldeão inicial de cada um dos 3 tipos. Note que a área verde do tabuleiro dos jogadores é dividida em 3 partes, separadas por estas fileiras de árvores. Cada jogador posiciona seus trabalhadores iniciais na parte mais à esquerda de seus tabuleiros. Por fim, posicione o livro de encontros e os dados ao alcance de todos os jogadores. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Above and Below. Vamos às regras. A partida terá a duração de 7 rodadas, ao longo das quais cada jogador poderá utilizar os seus trabalhadores alternadamente para realizar ações. Os jogadores alternam tomando ações até que todos tenham passado. Ao final da 7ª rodada, o jogo termina. Os aldeões que se encontram na área da esquerda estão disponíveis para os jogadores. Vejamos quais são as ações disponíveis. Exploração.
Para explorar as cavernas, o jogador coleta a primeira carta da pilha e a posiciona à sua frente. Então, ele deve escolher enviar ao menos 2 aldeões para explorar a caverna. Depois, ele rola um dado e confere o resultado rolado na carta de caverna explorada. O jogador à esquerda do jogador que está explorando deve abrir o livro de encontros no parágrafo que corresponda ao número indicado pela rolagem na carta. Ele deve ler o parágrafo e todo o texto que não esteja em parêntese em voz alta. O jogador explorador deve então tomar uma decisão baseada nas escolhas disponíveis. Por exemplo, o jogador inicial teve uma rolagem de 1, fazendo com que o jogador à sua esquerda se refira ao parágrafo número 118 no livro de encontros. Este parágrafo lê: à sua frente, cravada nas rochas, uma longa e estreita escada. Você não consegue ver onde ela leva, mas percebem um brilho azul iluminando uma pedra logo após o primeiro lance. Assim que vocês começam a dar os primeiros passos, vocês notam que sangue seco cobre todo o caminho. Vocês continuam sem temer? Ou vocês decidem procurar por algo menos ameaçador? Opções: seguir o sangue, exploração 3, ou exploração 6, ou dar meia volta e explorar outro lugar, exploração 4. Os títulos exploração seguido de número indicam a dificuldade das tarefas enfrentadas pelos aldeões do jogador. Rolando um dado para cada aldeão, o jogador atual deve conferir o total de lanternas gerada por cada um dos exploradores, de acordo com os números rolados e as lanternas indicadas no topo da carta de cada aldeão. Caso não atinja o número de lanternas para ser bem-sucedido, o jogador pode optar por ferir seus aldeões para gerar lanternas extra. Para isto, ele move um ou mais aldeões para a área de feridos, na zona direita do seu tabuleiro. Cada aldeão ferido desta maneira gera uma lanterna extra. Neste exemplo, o jogador atual obteve um total de 2 lanternas. Uma lanterna por este primeiro aldeão e uma lanterna por este segundo aldeão. Caso seja bem sucedido, o jogador coleta a recompensa da tarefa selecionada e move quaisquer aldeões restantes na carta de caverna de volta para o seu tabuleiro, na área de cansado. Mova a carta de caverna para o espaço abaixo de suas casas, abaixo de seu tabuleiro. Em caso de falha, somente mova os aldeões para o espaço de cansado, aqueles que restaram, e a carta de caverna retorna para o fundo do baralho. Construção. O jogador pode mover o seu aldeão com um símbolo de martelo para a área de cansados para executar a ação de construção. Ele deve então selecionar uma das construções disponíveis em qualquer uma das opções: casa-chave, casa-estrela, entreposto ou casa, e pagar o custo indicado no canto superior esquerdo da carta. As casas, independente do seu tipo, são posicionadas na fileira de cima das construções do jogador, dando sequência à fileira iniciada por sua casa inicial. Entrepostos, no entanto, devem ser construídos na fileira de baixo e, necessariamente, sobre uma carta de caverna previamente explorada. As construções fornecem ao jogador benefícios e rendimentos. Caso a carta apresente um símbolo de mercadoria com uma seta, o jogador deve posicionar uma mercadoria sobre a carta. Caso apresente uma mercadoria com 2 bolinhas, o jogador deve colocar 2 mercadorias sobre a carta. Após selecionar uma carta de entreposto ou de casa, reponha a carta comprada imediatamente. Casas estrela e casas-chave nunca são repostas. Colheita. O jogador designa um ou mais aldeões para fazer a colheita. Para cada aldeão selecionado, o jogador coleta uma mercadoria de uma de suas cartas de casa ou entreposto. Os aldeões selecionados são movidos para a área de cansados.
Não reponha as mercadorias removidas de uma carta. Treinamento. O jogador pode mover um de seus aldeões com um símbolo de pena para a área de cansados, para treinar um novo aldeão. O jogador seleciona um dos aldeões disponíveis no canto superior do tabuleiro e paga o custo em moedas indicado abaixo dele. Posicione um novo aldeão na área de cansados do jogador. Deixe os aldeões restantes no mesmo local onde se encontram e não reponha o aldeão treinado. Trabalho. O jogador pode posicionar um ou mais de seus aldeões na área de cansados para coletar uma moeda para cada um movido desta maneira. Caso o jogador seja o primeiro da rodada a realizar esta ação, ele coleta também a cidra disponível no tabuleiro central. Não reponha a cidra. Além das ações que os jogadores irão tomar, cada um pode realizar as seguintes ações de forma gratuita em seu turno. Colocar uma mercadoria à venda. Em seu turno, um jogador pode alocar qualquer uma de suas mercadorias, cidras ou poções no espaço de sua flâmula para indicar que está a vender aquele item. Outros jogadores terão a oportunidade de adquirir este item durante seus turnos. Somente um item pode estar à venda por jogador a qualquer momento. Comprar de outro jogador. Em seu turno, um jogador pode comprar de outro jogador um item que tenha sido posto à venda. É possível barganhar o preço do produto, e o vendedor pode recusar, por qualquer motivo, a oferta do comprador. No entanto, o valor mínimo de uma mercadoria é de 3 moedas e o lance aceito é executado imediatamente. Trocar a fileira de construção. Em seu turno, o jogador pode pagar uma moeda para descartar todas as cartas de uma fileira de casas ou de entrepostos e substituí-las. Um jogador só pode selecionar esta ação uma vez por turno. Vejamos agora uma última regra que ficou de lado durante nossa explicação. A qualquer momento, os jogadores podem alocar mercadorias em suas trilhas de progresso. Os bens são alocados da esquerda para a direita e somente mercadorias diferentes são alocadas em diferentes espaços. Mercadorias iguais são posicionadas umas sobre as outras, já alocadas na trilha de progresso. Final da rodada. Caso um jogador não queira ou não possa mais utilizar trabalhadores, ele deve passar o seu turno. Uma vez que todos os jogadores tenham passado, a rodada termina. Vejamos agora os procedimentos de fim de rodada. Primeiro, avance o marcador de rodada um espaço para baixo. Reponha a cidra, caso ela tenha sido coletada, e mova todos os trabalhadores restantes no tabuleiro central para a esquerda, caso haja algum espaço vazio, e reponha quaisquer espaços vazios na trilha de trabalhadores. Agora, os jogadores podem gastar poções para mover um trabalhador da área de feridos para a área de cansados. Depois, os jogadores podem gastar cidra para mover um trabalhador da área de cansados para a área ativa. E por fim, para cada símbolo de cama nas cartas de construção, mova um trabalhador da área de cansados para a área ativa. Todos os jogadores irão coletar os seus rendimentos. O jogador verifica as mercadorias alocadas na trilha de progresso e coleta as moedas indicadas no espaço mais à direita do trilho. Caso não haja nenhuma mercadoria alocada, o jogador coleta apenas 4 moedas. Algumas cartas de construção também fornecem rendimento a ser coletado nesta etapa. Uma construção que possua uma mercadoria com uma seta desenhada nela e esteja vazia, recebe uma mercadoria daquele tipo indicado. Cartas que possuam 2 bolinhas e uma mercadoria e estejam vazias jamais serão repostas no jogo.
Depois disso, a carta de primeiro jogador é passada para o jogador à esquerda do atual primeiro jogador. A próxima rodada, então, tem início. Ao final da sétima rodada, o jogo termina, e os jogadores devem agora somar os seus pontos. Cada mercadoria na trilha de progresso confere uma pontuação conforme indicada no espaço onde ela se encontra. Por exemplo, o jogador prata possui um cogumelo alocado neste espaço, o que lhe confere 1 ponto. Uma corda, que também lhe confere 1 ponto. Uma pera, que lhe confere 2 pontos. E uma cerâmica, que lhe confere 3 pontos. Portanto, este jogador totaliza 7 pontos. O jogador que estiver mais abaixo na trilha de progresso recebe 3 pontos, e o segundo jogador não recebe pontos. Cada jogador recebe 1 ponto para cada construção que possuir, incluindo sua construção inicial. Cartas de caverna não contribuem com a pontuação. Algumas cartas de construção também contribuem com pontuação para os jogadores. Confira as páginas 14 e 15 do manual para mais informação nessas cartas. O jogador que somar a maior pontuação é declarado o vencedor do jogo. Em caso de empate, o jogador com maior quantidade de moedas é o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Above and Below, por Ryan Laukat. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!